Bem-vindo, pessoal da EcoSite, para mais uma do nosso lado verde da força. E hoje a gente vai falar um pouco do G do ESG e comigo tá aqui a maravilhosa, a única, a esplêndida que topou tá aqui nessa conversa com a gente, Mari Vilma Maia. A Mari, ela é formada na Federal do Maranhão em Serviço Social. Ela tem mestrado em políticas públicas e ela é especialista em comunidades tradicionais. Falei certo? Sim. Então conta um pouco aqui, Mari, um pouco de ti. Então, a Paola já me apresentou o básico, né? Eu reforço. Eu sou graduada em serviço social, sou especialista, né, em políticas étnicas, populações tradicionais e desenvolvimento sustentável e concluindo o mestrado agora em políticas públicas. Mas eu acho que a grande universidade para mim mesmo, né, foi o trabalho mesmo, a vida profissional, assim. Então eu destaco a minha experiência com o trabalho em comunidades, sobretudo com o trabalho direto com direitos humanos, né, proteção em direitos humanos. E mais recentemente, né, nos últimos 4 anos, um trabalho mais voltado aí para programas de educação ambiental, muito ligado às condicionantes de licenciamento ambiental, né? E eu acho que isso tudo se complementa muito, né? Sem dúvida. Então, essa é uma apresentação mais geral minha. Mais uma vez, obrigada, Mari, por estar aqui com a gente. A oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, conversando. A ideia é que a gente converse mesmo. Sim, é um bate-papo. Sim. E falando sobre ESG e sustentabilidade, a gente não pode falar só de meio ambiente, a gente também precisa falar sobre a parte social, sobre governança. E hoje eu trouxe algumas perguntas para fazer para a Mari em relação aos territórios. Quando a gente chega num território que a gente já tem uma comunidade tradicional lá instalada, seja quilombola, seja indígena, seja ribeirinha, entre outras, uma comunidade local, quais são os desafios da sustentabilidade com essa comunidade quando vai ter uma implementação de um negócio? Sim, os desafios são muitos, né? Eu acho a gente primeiro precisa pensar, né, que é chegar em um território habitado, né, onde tem história, pessoas lá, é algo bastante complexo e delicado, né? E o território ele é compreendido, né, pelas comunidades, pelas pessoas que fazem parte dele, não como apenas um chão ocupado, né, mas como um espaço, né, onde a cultura acontece, né, onde a memória está presente, onde a identidade dessas pessoas estão construídas e sendo construídas cotidianamente, né, as relações sociais. Então, assim, não é um chão só, um lote, né? Não é uma terra não é uma só para se terra. ocupar. Por isso é que a gente fala sempre de direito à terra e ao território, porque são coisas distintas, né? Então, a gente primeiro, para compreender isso, entrar nesse espaço, a gente precisa ter isso em mente, né? Eu penso que entrar em um território a gente precisa pedir licença, né? A gente fala sempre de licença ambiental, mas tem as licenças éticas também, né? Para se adentrar em um território. E aí eu falo de uma empresa, um CNPJ, né? Mas eu falo também dos profissionais mesmo, né? Cada profissional que adentra um território como esse, né? Então, a complexidade existe, e aí a gente pode pensar o território como os territórios urbanos, né? Que tem, mas aqui a gente especificamente está falando mais dos territórios, né, tradicionais, né? Onde estão aí uma gama de grupos sociais, como os quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, e uma série de tantas outras identidades, né? Então, eu penso que existe aí, eu já falei, né, da ética, né, que é fundamental, né? E essa licença para entrar, que passa por aquilo que a gente fala tanto da consulta. Da consulta livre e informada, a famosa. Consulta prévia, livre e informada, que é um direito garantido, né, um princípio, na verdade, de atuação em territórios tradicionais, né? E a consulta prévia, livre e informada, ela não é o que muita gente pensa, que eu estou comunicando que eu vou adentrar nesse território e implantar, né, um projeto, enfim. Não se trata disso. A consulta, o prévio é justamente isso, né? Você precisa conversar antes
de instalar um empreendimento, né, nesse local. E essa escuta, né, essa comunicação, ela é uma via de mão dupla, né? Você informa, ouve a comunidade, né? Então, a gente sempre se depara aí com alguns questionamentos. Consultar é comunicar ou é ouvir, né? E aí eu digo o seguinte: nenhum e nem o outro, ou os dois juntos, pode ser os dois juntos, né? Porque se você for pensar numa comunicação mais, eu diria, mais tradicional, a gente sabe que comunicar é eu chegar para você, Paola, fiz isso e isso, eu estou te informando sobre uma determinada ação. É diferente quando eu chego e apresento um projeto e escuto a comunidade para saber dos interesses, né? E aí entra várias questões que a gente conhece, né, sobre os impactos ambientais que isso gera. Eu costumo dizer que todo e qualquer empreendimento, seja ele um pequeno ou um grande empreendimento, ele causa impactos, né? E a gente também precisa pensar que esse impacto, tanto aqueles impactos tidos como negativos, né, que vão ali impactar no dia a dia da comunidade, no modo de vida, né, no modo de existir daquela comunidade, mas também há impactos que a gente pode trazer aí para um âmbito mais de ser positivo, que contribuem, né, de alguma forma. Então, todo empreendimento tem isso. Isso precisa ser colocado na mesa de discussão com as comunidades, né, com as pessoas que fazem parte, que compõem o território, porque um território ele só existe porque existem pessoas. Não adianta a gente dizer, aquele local onde tem aquela área é um território se as pessoas não estão lá, né? Então, o território ele é composto dessas inúmeras dimensões: cultural, histórica, social, ambiental, né? E aí, falando desse tema ambiental, é importante também destacar que a sustentabilidade, o social, ele não se separa do ambiental no contexto dos territórios tradicionais, né? Sim. Eles estão juntos, são interligados, indissociáveis até. Porque para as comunidades tradicionais, elas vivem dos recursos naturais que estão ali. E isso vive materialmente e até no âmbito imaterial, no âmbito do simbólico, né? Por exemplo, há muitas crenças, né, envolvidas, né, em torno dos elementos da natureza. E, de fato, é preciso se pensar sobre tudo isso. Sim. Né? Todo esse mundo simbólico e material que está envolvido dentro de um território. Excelente, Mari, muito obrigada. Tu poderia nos dar um exemplo sobre esse approach, essa comunicação? Então, a comunicação, ela, como eu disse, aqui a gente não está falando de uma comunicação que é aquela que só informa, né? Certo. É muito mais de um diálogo, né? Do que a gente chama de escuta ativa, que ela só é possível no diálogo, né? Então, eu penso que passa por ter uma equipe qualificada para tal, experiente, né? Porque você vai chegar em um ambiente, né? Em um local, uma comunidade que já estava ali, com todas as relações construídas, e você vai chegar trazendo um projeto que vai impactar diretamente na vida, né, dessas pessoas. Então, a comunicação, nesse caso, ela deve levar em consideração todo um processo de participação da comunidade, seja com reuniões, né, com assembleias, né, que envolva todas as pessoas, suas representações, né. Eu penso que esse é um momento crucial, né, que é a abertura de diálogo, trazendo para o âmbito da participação social. A consulta prévia, livre, informada, ela se baseia em alguns princípios que a própria nomenclatura já está dizendo. Ela precisa ser prévia, você precisa avisar, ela não pode ter coerção, né? Ela não pode ter nenhum processo de manipulação. Então, a comunidade ela tem que ouvir num diálogo horizontal. Nós estamos aqui, vocês têm um empreendimento, né? Um projeto, e aqui nós precisamos dialogar sobre interesses.
né? Porque ao mesmo tempo que uma empresa ela tem um interesse, a comunidade também tem. E isso em algum momento precisa estar alinhado, né? Equalizado. Então eu não vejo esse processo de comunicação, de consulta, sem esse princípio da participação social, né? E da autonomia da comunidade também. A comunidade, a gente tem que partir do princípio de que a comunidade ela tem a autogestão do território, ela é autônoma para ter a decisão. Então, por isso, não cabe os processos de manipulação. É preciso também que no âmbito, eu entendo, né, que no âmbito, quando a gente tem um projeto, uma empresa tem um projeto, ela precisa entender que dentro do projeto está o processo de consulta. Né? E que, inclusive, é possível que nesse processo tenha necessidade de alguma mudança de rumo, de direção, né? Obviamente, tem-se uma meta a se chegar, mas não necessariamente o caminho deve ser o mesmo, né? Então, o processo de consulta, ele traz também uma necessidade de flexibilidade, de ter plano A, plano B, plano C, né? A depender ali do que onde se quer chegar, né? E como se quer chegar. Como se impacta no licenciamento? Então, a consulta ela é parte do processo do licenciamento, né? Então, todo o processo de licenciamento, seja nos órgãos federais ou estaduais, sempre esse fator participação social ele está presente e ele é fundante. Então, não existe, e aí até seria leviano, né, colocar um licenciamento ambiental em que só o interessado no empreendimento fala, né? Precisa ouvir todas as partes, né? Então, no licenciamento ambiental, a consulta, essa comunicação transparente, né? O diálogo, os espaços de escuta, eles são fundamentais, né? Não tem como pensar um empreendimento apenas dentro de uma sala. É preciso pisar o chão do território, conversar com as pessoas. Então, isso passa... E aí, obviamente, isso tem um tempo para ocorrer. Né? Na verdade, o mesmo tempo, por exemplo, que um executivo deseja. Né? Tem o tempo da comunidade. Às vezes não é no tempo da empresa. Não é no tempo da empresa, necessariamente, ou de uma meta que se tem 6 meses, 3 meses. Às vezes isso demora anos, a depender do conflito que pode ser gerado, né, do conflito de interesses que tem ali. Então, por isso que eu sempre falo, é preciso ter uma equipe muito qualificada, resiliente nesse processo, experiente, né, para lidar com isso, porque nem sempre é um processo tão pacífico, né? Se deseja seguir uma ética, né? Os parâmetros que já estão estabelecidos, parâmetros legais, né? Então, isso tudo torna um processo complexo, né? E desafiador para quem gosta de estar, né, nesse ambiente, né? Experienciando, né, esses desafios que para os profissionais está posto, né? E que as empresas lidam cotidianamente, né? Mari, mais uma. E quando a operação já está rodando? Quando eu vou ter que entrar com um processo de licença ambiental corretiva, licença social corretiva, quando já está rodando, não está mais implementado, eu já tenho o processo correndo, como é que a gente faz? A relação das empresas com as comunidades, do empreendimento com as comunidades do entorno, né, enfim... com o território em si, ela não se esgota na chegada do empreendimento, né? Ela é uma relação. Então, isso está tanto no dia a dia, né, no cotidiano mesmo da operação, né, que você chega lá, convive com aquela comunidade, né, tem um impacto, né, uma relação cotidiana com a comunidade, mas está também, por exemplo, nos termos legais, né? Sim. Então, isso faz parte do processo. Então, uma empresa, é sempre bom a gente não esquecer, né, que uma empresa, um empreendimento, ele não tem o papel do Estado, né, em relação a uma comunidade, um grupo social, um território. Muitas vezes se confunde, né? Às vezes se espera isso, né? Às vezes a própria empresa, em alguns projetos, acaba assumindo também ali, né, uma tarefa que é do Estado. Isso é importante deixar, né, evidente,
O Estado ele tem suas responsabilidades, mas as empresas elas também não são neutras no processo, né? Então, elas têm suas responsabilidades, né? Aquelas que são condicionantes para a licença operacional, né? Mas também tem outras responsabilidades que estão ali muito mais na área de investimento social, né? Da própria imagem e reputação de uma empresa, né? Então, são vários processos que envolvem essa relação com o território, né? E aí tem, geralmente, né, os empreendimentos eles estão em territórios que historicamente estão fragilizados, de certa forma sofrem um processo de exclusão estrutural mesmo, né? Não necessariamente só pela renda, né? A renda é um determinante social importante, mas às vezes é pelo racismo, pela a desigualdade de gênero, enfim, uma série de outras, de determinantes sociais que impactam aí na vida desses territórios e até por isso, geralmente, é onde também se tem maiores impactos ambientais, né? Se sofre muito mais, por exemplo, hoje com esse contexto das mudanças e emergências climáticas, né? Vulnerabilidade. Então, as comunidades, elas são muito mais vulneráveis, né? Essas comunidades que estão nas periferias, as comunidades tradicionais. Por quê? Porque o Estado não está presente e porque, de fato, os impactos de um empreendimento chegam muito mais fortemente nelas, por uma série de questões. Então, eu estou dizendo isso para reforçar que essa relação ela é contínua. Enquanto o empreendimento está operando, essa relação com as comunidades ela precisa acontecer, né? E ela precisa acontecer de forma transparente, respeitosa, né? E é importante também dizer que tem uma pergunta que, para mim, ela está sempre no ar, né? E norteia muito desse processo da relação das empresas com as comunidades que são impactadas de alguma forma, que é aquilo de dizer, não basta produzir riqueza, é preciso saber por onde essa riqueza circula. Né? Não é raro, né? A gente vê que as comunidades que são vizinhas de grandes empreendimentos, às vezes são comunidades também muito empobrecidas. Né? E que às vezes a própria relação com o empreendimento, com os impactos, as alterações que tiveram, acabam reforçando, aprofundando isso. Então as empresas elas entram também nesse processo, né? De reparar também isso, né? E como é que é feito isso? Essa é uma pergunta também que volta lá para aquele nosso questionamento inicial, que é de dizer, isso não se confunde com o papel do Estado, mas a empresa também tem suas responsabilidades. Então, por exemplo, uma grande empresa que tem X trabalhadores, por exemplo, por que não contratar mão de obra local, né? Gerar renda para aquelas pessoas? Os próprios fornecedores, né, podem ser contratados daquelas comunidades, comunidades que vivem da agricultura familiar, por que não fornecer, né, dar suporte para que sejam fornecedores, né? E aí uma gama de projetos sociais, né, que existem e que não pode ser qualquer projeto social, eles devem dialogar, né, com as necessidades, com a identidade daquele local. Usando um termo bem grosseiro, não dá para levar para uma comunidade que precisa de apoio à agricultura familiar, à produção local, levar um projeto de balé. Boa. Então, assim, não que as pessoas que estão lá não precisem ou não tenham direito ao balé, mas é que isso não dialoga com as necessidades e com o que elas querem. Aí entra também o processo de diálogo, de escuta, para saber o que de fato aquela comunidade quer. Porque às vezes na necessidade de se realizar algo na comunidade se leva a qualquer coisa. Aqueles programas de prateleira, aqueles Sim. projetos de deu educação certo. ambiental. Isso. Vamos fazer coleta seletiva, mas não tem para onde destinar a coleta seletiva no final. Eu já vi programa de cultura familiar, plantar milho numa região do norte. E vamos lá, não é cultura do norte se plantar milho, é mais nordeste e vice-versa.
Então, é muito interessante essa questão da escuta e eu fico com o coração muito acalentado de saber que durante o processo de operação a gente também pode fazer Sim, esse claro. processo de escuta. De escuta, de troca, né? Eu acho que a participação das comunidades, elas acontecem em todo o processo, devem acontecer em todo o processo, né? A lisura de um processo, de uma licença operacional, seja licença de implantação e de operação, né, de continuidade da operação, ela passa por esse processo de participação. E é preciso criar esses espaços, seja de reunião com a associação periódica, né, seja de fomento a espaços, né, de autonomia, né. Então, tem muita coisa para ser feita, né? É um mundo, mas isso precisa estar contextualizado, né? Não dá para pegar uma experiência que foi no sul do Brasil, por exemplo, e trazer para o norte, nordeste do Brasil, porque isso pode não dar certo, né? Porque as realidades elas se distinguem. Além das realidades, sejam elas climáticas, né? Identitárias e tantas outras que fazem parte, né, da vida humana, das relações sociais, há também os próprios momentos. Às vezes, para uma comunidade, é mais importante investir em tal coisa naquele momento do que... Isso não significa que daqui 5 anos, 10 anos, ela não possa se interessar por aquilo, né? Mas, naquele momento, é importante saber os anseios. Tem a questão do momento. Sim, claro. E o mundo tem uma dinâmica, né? Isso acontece o tempo inteiro. O mundo muda o tempo todo, né? Então, por isso também essa relação ela precisa ser contínua, cotidiana, né? Bom, acho que, em resumo, é isso. A gente precisa... a empresa ela não assume as responsabilidades do Estado, ela não é a responsável por implantação de políticas públicas, desenvolver políticas públicas. Estão fazendo ponte. Mas às vezes tem que sim, uma porque ponte. tem os investimentos, né? A empresa também, a depender, né, do seu potencial, dos seus interesses e do impacto que ela causa, ela pode apoiar o poder público. Né, ela pode apoiar, e aí isso vai por meio de processos legais, mas né? Não substitui, não. Inclusive, por exemplo, ela vai apoiar a educação básica, sim, ou acesso à saúde, mas não é ela fornecendo aquilo, ela é um canal, né? Um apoiador daquela política pública, mas não a responsável. Ela é responsável por outras questões, né? A gente falou aqui, por exemplo, de programas de educação ambiental. O programa de educação ambiental ele faz parte do licenciamento, é uma condicionante, né? E aí, mas a gente volta àquilo, não dá para fazer, não é qualquer educação ambiental, é aquela que faz sentido. Para aquele local, não dá para a gente falar isso de coleta seletiva quando não se tem, por exemplo, a limpeza pública, né? Não se tem lugar de descarte, né? Correto, sequer o carro passa para buscar o lixo, né? Então, às vezes no contexto desse é preciso buscar alternativas, né? As tecnologias sociais para pensar isso. E aí só é possível, voltando, com o diálogo. Não tem como, é preciso ouvir, né, as comunidades. Mari, muito obrigada pela parceria com a EcoSide. Adorei te escutar e conversar contigo. Esse café foi maravilhoso. Foi ótimo. Foi patrocinado por Breno Joca Produções. A gente agradece muito, Breno. Tava ótimo. Estou no background aqui. E não vejo a hora da gente fazer outro bate-papo. Eu estou à disposição e eu quero agradecer. Quero agradecer imensamente a oportunidade. Para mim foi maravilhoso trocar ideia com você. Obrigada, Mari. Que agradeço.